2016 marcou o acirramento da luta política no Brasil. Fruto de um golpe parlamentar, a democracia brasileira foi frontalmente atacada. Tal disputa mudou os rumos trilhados, tanto interna quanto externamente, e o Brasil foi reposicionado numa nova conjuntura. Nós estamos, na verdade, vivendo as contradições, né, da luta de uma transição na geopolítica, onde um consórcio imperialista liderado pelos Estados Unidos insiste em manter a sua hegemonia. Contra esse esforço de permanência, há novos polos que disputam, apresentando alternativas, articulações interregionais, bancos de fomento, para tentar, eu diria assim, criar uma nova geopolítica no mundo. Essa disputa entre o novo e o velho tem gerado grandes tensões, grandes incertezas, aumentado guerras, invasões. Portanto, essa quadra internacional ela não é nova, há uma continuidade, apenas o diferencial que as suas tensões se elevaram. Um fato que corresponde a uma crise capitalista ainda sem perspectiva de seu equacionamento, e o que revela que mesmo o capitalismo hoje, com a sua ultrafinanciarização, e 2016 revelou isso, atingiu inclusive as economias desenvolvidas, como a própria dos Estados Unidos, a própria dos ingleses. Esse ataque, essas repercussões geraram a eleição de um Trump nos Estados Unidos, geraram a saída da Inglaterra, da União Europeia. Então esse é um traço de 2016 que, portanto, revela uma grande incerteza, uma grande disputa geopolítica, e o Brasil é parte integrante disso. A América Latina, nesse último período, assumiu um lado. Ele pertence a um lado. E é um lado que questiona a ordem que insiste os Estados Unidos, por exemplo, manter. Então, este lado, nessa geopolítica em transição, foi que um dos motivos que fez com que a América Latina vivesse uma nova contraofensiva imperialista, para tentar reenquadrar a América Latina diante dos interesses, né, dos Estados Unidos, sobretudo. Então, esse é um aspecto político que vem emulando, vamos dizer assim, as conspirações, as desestabilizações do Império na América Latina. Então, esse é um traço que explica, são as razões que explicam, desde um golpe, o ensaio de Honduras no Paraguai, a derrota na Argentina, a derrota no parlamento da Venezuela, o golpe no Brasil e a desestabilização próxima a uma guerra civil na Venezuela. Isso não é coincidência, é um projeto articulado que visa, repito, do ponto de vista político, colocar a América Latina novamente subordinada ao rentismo, que hoje é o que comanda, infelizmente, hegemoniza a geopolítica em nível internacional. O consórcio golpista, né, que tomou de assalto, por enquanto, o governo brasileiro, ele apresentou 10 diretrizes para a política externa brasileira. E em todas essas 10, tem uma particularidade e um intercâmbio, eu diria, entre todas elas. É que é exatamente voltar o Brasil a ficar subserviente aos Estados Unidos, subserviente ao sistema globalizado, ultrafinanciarizado, e é por isso que as primeiras medidas, por exemplo, é de desestabilizar todos os esforços pela integração latino-americana e caribenha. É o Mercosul, é a CELAC, é a ALBA, por isso tiram a Venezuela, isolam o Equador e tentam isolar a Bolívia, tentam enfraquecer um projeto estratégico para a geopolítica internacional, que é o BRICS. Então, o José Serra está para colocar o Brasil de volta à agenda, né, neoliberal, comandada pelo sistema financeiro internacional. Então, essa eu diria que é uma das mais conservadoras proposituras que tem a ver com a fragilização da soberania nacional. Então, esta é os propósitos dos tucanos, que hoje lideram no Brasil a agenda econômica, que tentam subordiná-la às orientações
e as orientações do sistema financeiro internacional. A CTB não se propõe a ser meros negociadores da força de trabalho. Nós disputamos o poder político, com a nossa independência, com a nossa força. É por isso que se explica o crescimento contínuo, progressivo da CTB no sindicalismo brasileiro. E com essa convicção, com esse êxito, com a sua unidade, agora avançou ainda mais no sindicalismo internacional. Se nós tivemos um exitoso protagonismo político no Brasil nos últimos 9 anos, em nível internacional, isso também é um êxito. Prova disso é que a CTB conseguiu recentemente ocupar a secretaria, o secretariado da Federação Sindical Mundial. Isso é o êxito de uma política. Por isso que eu penso que é um êxito no que pese, logicamente, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, por que não os nossos erros? Mas no balanço é um projeto exitoso que está a serviço do sindicalismo classista aqui no Brasil.